Você gosta de ser surpreendido? Provavelmente a sua resposta vai ser: depende. Se for uma surpresa boa, sim, né? Se for algo ruim, não exatamente. É verdade que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Quando as coisas elas acontecem de uma maneira diferente daquilo que a gente estava imaginando ou até mesmo programando. Mas muitas vezes, no nosso dia a dia, nós somos surpreendidos pela ação de Deus, nos levando a perceber que Ele pode fazer algo ainda melhor ou superior àquilo que a gente tinha imaginado, ou até mesmo planejado. É verdade que quando a gente não consegue perceber Deus se movendo, ouvir as suas respostas às nossas orações, a gente fica um tanto quanto inquieto com isso. A gente tem falado a respeito disso ao longo das últimas semanas nessa série. O som do silêncio, quando Deus age e ninguém percebe. É comum a gente ter esse tipo de sensação, a gente se sentir esquecido, abandonado por Deus, quando a gente não consegue perceber a sua ação de maneira clara, vindo em nossa direção. Mas gradativamente, quando nós vamos vivendo um dia após o outro, situações ordinárias e extraordinárias, aí sim, a gente consegue perceber que o melhor de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Que a ação dele, ainda que a gente não consiga muitas vezes ver, ela é real. Nós temos caminhado então, olhando dessa forma, para o livro que conta a história da Rainha Esther. E como nós dissemos aqui, esse não é um livro que começa com o glamour de alguém que nasce no palácio. Muito pelo contrário. Ele começa com as desventuras de uma criança que perde seus pais, é criada por um primo. Em uma situação inusitada, agora se vê sim no palácio, em uma posição de destaque, no papel de rainha. Mas nem tudo são flores. Há uma conspiração que atenta contra o seu povo e, consequentemente, contra a vida de todos aqueles que ela tinha tanto carinho e tanto zelo. Semana passada, a gente começou a perceber como Deus pode nos surpreender e que, ainda que não pareça, Ele está agindo. Olhando para a trama de Amã contra Mardoqueu, nós fomos surpreendidos quando o próprio rei, ao reler as crônicas da sua própria história, percebe que ele havia sido liberto de uma cilada por Mardoqueu e nada tinha sido feito em prol daquele homem. E exatamente no momento em que Amã, o agagita, inimigo dos judeus, do povo de Deus, havia ali tramado a morte de Mardoqueu e de todos os judeus com um decreto real, existe uma mudança na história. A gente falou do plot twist, da surpresa de Deus. Deus começa a mover as coisas de uma maneira completamente diferente. Às vezes a gente questiona o tempo, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é o melhor tempo. A gente continua agora o desfecho dessa história. Quando Esther havia pedido então ao rei que ele viesse junto com Amã, o inimigo dos judeus, aquele que havia estabelecido o decreto da morte de todo o povo de Deus, até um jantar, um banquete que ela iria preparar. Eu convido você, nesse momento, a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 7. Eu vou fazer a leitura do capítulo 7 e a gente vai passar para alguns versículos.
até o capítulo de número 8, então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta ou ligada. Eu vou fazer aqui a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua versão ou aqui na projeção, e quando chegar em casa, durante a semana, continuar lendo essa história muito especial que relata a palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes então perguntou à rainha Ester: mas quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E respondeu Ester: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi ao jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, e alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: rei, uma forca ali de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, sabe, aquele que intercedeu pela vida do rei? Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu, e Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem, revogando as cartas que Amã, filho do agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império, pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto, em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com um anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope, por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas.
Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha com uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muitas vezes somos surpreendidos por algumas situações para lá de inusitadas que nós vivenciamos. Nós olhamos para o cenário da nossa própria história e começamos a tentar imaginar como poderia ser o desfecho que nos levasse a uma solução quando a gente não consegue encontrar uma luz no fim do túnel. Mas ainda que a gente tenha essa grande habilidade de pensar e sonhar e planejar, nenhum dos nossos planos é tão bom como aquilo que Deus estabelece. Porque a melhor vontade é a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. É verdade que às vezes a gente não entende por que isso se dá. Às vezes a gente não gosta de toda a trajetória que a gente tem que passar até chegar lá. Mas ela continua sendo boa, perfeita e agradável. A gente vai chegando ao final dessa jornada que a gente teve ao longo das últimas semanas, junto com Esther, Mardoqueu e todo o povo judeu. Um texto que para muitos nem sequer deveria estar nas Sagradas Escrituras, porque ele não carrega em nenhum momento o nome de Deus. Mas você pode perceber que o nosso Senhor está ali agindo, ainda que aparentemente, silenciosamente, em todo o tempo. E quando parecia que tudo estava perdido, a gente percebe o melhor acontecendo. Deus, mais uma vez, surpreende Esther, surpreende Mardoqueu, Ele nos surpreende. E Deus faz assim, Ele nos surpreende quando não temos mais forças para resolvermos sozinhos. É exatamente no auge do desespero, quando Esther já não sabia mais o que fazer, quando o decreto já havia sido selado, quando Amã era o homem de maior confiança do rei, que ela rasga o coração. Eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Esse é o desabafo, esse é o desespero, esse é o grito de socorro. Mas Deus surpreende nessa história em meio à adversidade. Ele já vinha fazendo isso, como nós vimos semana passada, quando de repente a mãe estava tramando contra Mardoqueu, e quando ele é questionado pelo próprio rei o que deveria se fazer, a quem o rei deseja honrar, achando que era sobre si mesmo, ele cria uma situação toda suntuosa, e ele tem que fazer isso diante de Mardoqueu. Agora, a gente percebe o desfecho dessa história com ainda mais surpresas. Quando a gente junta as peças, quando a gente olha para trás, aí sim a gente consegue perceber tudo aquilo que Deus estava fazendo. Você consegue imaginar? Tudo isso se dá, a libertação de um povo. Por quê? Porque ele teve a possibilidade de ter naquele momento Esther e Mardoqueu junto do rei. Esther sofreu para essa trajetória. Ela perdeu os pais, foi criada por um primo, viveu diversas desventuras até chegar ao palácio, viveu muitas desventuras no palácio. Mas na sua posição diante do rei, ela tem uma possibilidade de interceder em prol do seu povo. Mardoqueu, que havia sido esquecido, apesar de ter livrado o rei da própria morte, agora depois de muito tempo, lembrado, no momento certo. Quando a gente junta as peças, a gente começa a perceber, ainda que estivesse silencioso,
ainda que aparentemente não estivesse acontecendo uma ação notória da parte de Deus, ele não estava inerte. Ele estava agindo. Ele estava agindo. Quando nós olhamos para as nossas histórias, é exatamente isso que acontece. Quando a gente não tem força mais para realizar alguma coisa, ou a gente não tem capacidade para fazer alguma coisa, ou nós temos as nossas limitações diante de uma situação, é exatamente aí que Deus age. Ele não vai agir naquilo que a gente pode fazer. Se você percorrer as páginas das Sagradas Escrituras, você vai encontrar uma série de histórias que nos mostram isso. Por exemplo, a gente vai perceber um homem chamado Neemias, que ao se colocar diante do rei para poder pedir que o rei deixasse que ele voltasse à sua terra para poder trabalhar na reconstrução daquela cidade, ele ora por meses, mas enquanto isso, se prepara, se planeja, faz aquilo que ele podia fazer, e deixa Deus agir naquilo que ele não podia. Jesus nos ensina muito disso. Quando nós olhamos para os seus milagres, nós percebemos ele fazendo aquilo que nós, seres humanos limitados, não podemos. Mas ele traz para perto, apesar da pequenez, da insignificância da nossa humanidade, aqueles que poderiam agir até onde poderiam. Jesus vai fazer um milagre para lá de sobrenatural. Ele vai ressuscitar, trazer da morte o amigo querido Lázaro. Antes disso, ele pede para aqueles homens que estavam por perto que removessem a pedra. Isso eles podiam fazer. Trazer Lázaro de volta à vida? Não. Então, nesse momento, Jesus age e ressuscita Lázaro. O primeiro milagre de Jesus é em um casamento, em Caná da Galileia. Vocês conhecem essa história? Depois de um tempo de festa, o vinho acaba, a própria mãe de Jesus vai colocá-lo a par daquela situação, ele vai fazer um milagre maravilhosamente sobrenatural, transformando água, não em qualquer vinho, mas no melhor vinho. Antes disso, ele pede àqueles homens que estavam ali a serviço que enchessem todas aquelas talhas. Repare, eram pelo menos 6 potes. Cada um deles cabia em torno de 120 litros. Deixa eu te contar uma coisa. No tempo de Jesus não tinha pressão da água, não tinha torneira, mangueira. Sabe como que você enchia 6 jarros de 120 litros cada um? Pegando água no poço. Pegando água no poço. Eles podiam fazer isso? Podiam. Eles podiam transformar água em vinho? Não, Jesus faz. É exatamente isso que Deus faz na minha história e na sua história. Ele age quando eu e você não temos mais forças. Ele age quando eu e você não conseguimos ver luz no fim do túnel. Ele age quando nós não podemos fazer mais nada. Isso é uma boa surpresa. E é assim que ele nos surpreende. Talvez você tenha chegado aqui desanimado, sobrecarregado, entristecido, porque você lida com uma situação ou chegou a um momento que você não consegue mais nem sequer juntar forças para lidar com ela. Faz parte da jornada da nossa vida. A gente tem que lidar com o luto, com a perda, com a enfermidade, com as frustrações nos relacionamentos, com as decepções em relação às pessoas, principalmente aquelas que estão perto de nós. Mas ainda assim, quando a gente não consegue enxergar nada na nossa frente, Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Ele nos surpreende.
E ele faz isso de maneira integral, para nos fazer perceber que ele é quem está no controle. A mudança que ele gera não é parcial. A solução do problema não é parcial. Ela é real. Quando Esther e Mardoqueu, agora diante do rei, colocam toda aquela situação, o problema é resolvido por inteiro. O povo que estava ali desesperado, chorando, devastado, porque havia a expectativa da sua aniquilação, agora tem tudo resolvido. Não é só com Amã e o seu plano descoberto, é a mudança de tudo. É uma verdadeira transformação que acontece. Ali na história de Esther, Deus resolve o problema como um todo. Ele faz com que a situação se desenrole por inteiro, integralmente, porque é assim que Deus trabalha. E é assim que Ele nos enxerga, é assim que Ele nos vê. Ele nos vê a partir da completude que Ele mesmo nos criou. Deus olha para mim e para você, e Ele percebe os aspectos de toda a nossa natureza, de todas as partes do nosso ser. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, mas quando nós viramos as costas para Ele, todas essas áreas da nossa vida são afetadas. Então, a nossa integridade física é afetada. O que acontece? A morte se torna uma realidade. Eu e você sabemos que um dia vamos lidar com ela. É por isso que a gente tem que lidar com a perda, com a enfermidade. É por isso que muitas vezes a gente quer lutar contra o envelhecimento, porque isso traz à tona que a gente está mais perto do fim do que a gente imaginaria. Mas nós somos afetados não só fisicamente, nós somos afetados emocionalmente. As nossas emoções passam a estar instáveis, equivocadas. Por quê? Porque nós fomos afetados espiritualmente. E isso bagunçou tudo. Isso trouxe caos total. Essa é a nossa realidade. Quando a gente olha para a gente mesmo, para a nossa condição, para a nossa situação, a gente percebe essa instabilidade em todas as áreas. É uma instabilidade por conta desse aspecto espiritual que atinge o nosso físico e as nossas emoções. Mas quando Deus nos surpreende agindo, Ele faz isso de maneira integral, cuidando de nós, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O mover de Deus não é parcial, ele é definitivo. Se nós tínhamos um grande problema, estávamos distantes de Deus por conta da opção que nós fizemos pela autonomia, por se tornar a nossa própria divindade, e nos vimos então mergulhados no caos da dor, do sofrimento e da morte. Se não podíamos fazer nada para voltar a um relacionamento real com Ele e a estabilidade, Ele faz algo de forma integral para resolver esse problema. Ele entra na história, na pessoa de Jesus, o Deus encarnado. Aquele que caminhou resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida e o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser trazidos de volta ao relacionamento com Ele. E nós percebemos então que Ele é o soberano que tem as rédeas que regem o universo, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente possa sequer pedir, pensar ou imaginar. Que independente do que aconteça, Ele conduz a minha vida e a sua vida para o centro da vontade dEle, que é o melhor lugar para nós estarmos. E aí a gente consegue entender, por exemplo, o que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele escreve na sua carta à igreja de Roma, que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
em todas as coisas, Ele age para o bem. Eu sei, é mais gostoso e mais fácil a gente colocar a ênfase desse versículo no bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas a ênfase do versículo está em outro lugar. Ela está em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. As situações mais difíceis, mais complicadas, mais inusitadas, mais tristes que eu e você já tivemos que enfrentar, Deus também agiu nelas. Faz parte de um processo de crescimento, de amadurecimento no qual Ele quer nos levar. Os momentos em que a nossa pequenez, incapacidade, insignificância são trazidos à luz, servem de fato para nos desnudar. No sentido de nos levar a perceber o quanto nós carecemos dele. E termos agora a compreensão de que de fato ele age e é poderoso para fazer de maneira que a gente nem sequer pode imaginar. Sabe o que isso gera no meu coração e no seu coração? Nada além de constrangimento. Um constrangimento por tão grande amor. Já parou para pensar nisso? A gente não merece, a gente se mete em rascada, a gente não consegue sair. E aí Ele vem e nos livra. Ele vem e faz. Ele vem e nos salva. Ele vem e demonstra o seu amor. Eu não sei como que você lida com isso, mas isso chacoalha o meu coração. Isso me faz tremer as pernas. Quando eu estou diante de um Deus tão poderoso, capaz de fazer todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e percebo que Ele me amou sem eu merecer. Isso muda a minha maneira de enxergar o mundo, as coisas à minha volta, isso muda a minha maneira de me comportar diante do mundo à minha volta. A querer viver em uma nova perspectiva, a partir de novos preceitos, princípios e valores, que apontam para o reino dos céus, que apontam para esse Deus de amor, que age com graça e verdade, que abre os nossos olhos por meio da ação do seu Santo Espírito, nos convencendo do nosso próprio pecado e nos fazendo cientes da nossa condição, mas que também demonstra o seu amor, provando de uma vez por todas que nós fomos trazidos de volta para Ele. O sacrifício de Jesus não é parcial. A sua salvação não está em Jesus ter morrido por você e mais alguma coisa. A sua salvação está no sangue do Cordeiro, que foi vertido, para que você pudesse experimentar a intimidade com o Criador de todas as coisas, para que você pudesse ter certeza que quando os seus olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Nesse sentido, passamos então a estar prontos para dar qual é a razão da nossa esperança. As tribulações vão acontecer, as adversidades são reais. É uma falácia dizer que você não vai passar por problemas. A grande questão é, independente das circunstâncias, você não está sozinho. Deus está com você, agindo. Ainda que aparentemente Ele esteja fazendo isso de maneira silenciosa. Quando a gente começa a compreender isso e viver a partir dessa perspectiva, sabe o que acontece? Todos aqueles que estão à nossa volta são contagiados pelo agir de Deus em nós. São impactados, porque agora nós tivemos uma vida transformada. Aquela situação inusitada de mudança de decreto, de um povo que estava sendo perseguido, condenado à morte, à aniquilação, poder agora ter o controle do anel selo do rei,
surpreende a todos os povos. No versículo 17, caminhando para o finalzinho do capítulo 8 de Esther, a gente lê: em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes, festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Eles olhavam para aquele povo, que em júbilo celebrava aquilo que Deus havia realizado, que isso contagiava todos à sua volta. Aquilo que Deus fez na vida de Esther, de Mardoqueu e do povo judeu, transcendeu e atingiu outros. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, também transcende a nossa própria história. E contagia aqueles que estão ao nosso lado. As pessoas não se rendem a Deus pela nossa habilidade de convencê-las a isso. Não é disso que se trata a nossa pregação. Muitas vezes, o impacto do Evangelho na sua vida, sendo percebido por aqueles que estão à sua volta, é o que vai incomodar essas pessoas. Vai levá-las a pensarem: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Como ele pode se alegrar ou ter paz no coração em um momento de tamanha adversidade? Como ele pode viver dessa maneira? Como que ela pode tratar o marido dessa forma? Como ele pode agir com a esposa dessa forma? Como ela pode tratar os pais desse jeito? Como ele pode criar os filhos nessa perspectiva? Como ele pode se comportar no trabalho e nos negócios desse jeito? Como que ela age nas suas mídias sociais dessa maneira? Esse tipo de coisa vai gerando inquietação no coração das pessoas. E esse é o modus operandi de Deus. Ele vai trabalhando na gente, nos transformando, porque Ele nos ama muito e nos aceita como nós somos e estamos, mas nos ama demais para deixar que a gente continue da mesma forma. E no momento que Ele vai trabalhando em nós, as pessoas vão percebendo isso, vão sendo contagiadas e impactadas. O reino se expande. Quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha para os primórdios do povo de Deus reunido a partir do Novo Testamento, é isso que a gente percebe. Em Atos 2 a gente lê que eles partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições, com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus, e tinham a simpatia de todo o povo. E sabe o que acontecia? O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aquela comunidade de discípulos ia crescendo, porque eles eram impactados por aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque eles eram percebidos como discípulos. De que maneira? Do jeito que Jesus falou. Vocês vão ser percebidos como meus discípulos, não pela roupa que vocês usam, não pelo tipo de postura que vocês têm diante de determinada situação. Vocês serão percebidos, meus discípulos e minhas discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Quando isso ficar notório, quando vocês transbordarem do amor com o qual foram amados. Quando nós vivemos isso, as pessoas são impactadas. Talvez a sua oração seja exatamente nessa direção. Por alguém perto de você, que você ama e que ainda não teve os olhos abertos para perceber as realidades do reino. E você tem se esmerado em ajudar essa pessoa a perceber quem ela é, quem Deus é. Quando eu falo nas minhas aulas do seminário ou em palestras por aí sobre evangelização e pergunto: como vocês fazem isso? É comum as pessoas dizerem: pastor, eu convido para ir na igreja. Aí chega lá, o senhor prega o evangelho.
Legal, isso é bom. Ainda mais se você tiver a certeza que você vai chamar alguém para a sua igreja e o evangelho sempre será pregado. Mas você já parou para perceber que muitas vezes você convida 10 pessoas, sei lá, e 8 delas não respondem ao seu convite? Ah, não, pastor, geralmente eu convido 10 e ninguém vai mesmo, né? Não consigo levar ninguém para a igreja. Se você talvez, só talvez, invertesse um pouquinho a ordem dessas coisas. Em vez de começar convidando a pessoa para vir à igreja, você começasse conversando com Deus. Conversando com Deus, sim. Buscando diante de Deus a resposta para a pergunta: Pai, quem são os seus eleitos que o Senhor quer alcançar por meio da minha vida e do meu testemunho? Tendo essa noção, falando para Deus a respeito dessa pessoa. A partir daí, conecte-se efetivamente com essa pessoa. Estabeleça relacionamento. Você olha para Jesus e constantemente ele está diante da mesa, inclusive comendo com algumas pessoas que o pessoal ficava meio com o pé atrás. Mas isso aproxima. Quando você está perto de alguém, você estabelece um relacionamento com ela. Quando você está na mesa compartilhando uma refeição, isso gera a possibilidade de maior intimidade. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai escutar mais e falar menos, né? Porque é verdade que a gente gosta de falar e a gente vive um momento da história que nós somos muito incentivados a isso e a aprimorar isso. A gente tem curso de oratória em todo lugar, nenhum curso de escutatória. Disponha-se a ouvir histórias, problemas, preocupações, anseios. Sabe o que você vai perceber com isso? Que há muito espaço para você servir, para você ajudar essa pessoa. Porque às vezes aquilo que é um grande problema para ela, você pode, de maneira ordinária e simples, conseguir apoiar. Quando você faz isso, você vai criando uma proximidade, uma intimidade tão grande, que isso vai evocando questionamentos e perguntas na cabeça dessa pessoa. E você vai poder então responder com a sua história. Que história é essa? História da sua vida, atrelada a uma grande história, que é a história da humanidade. Porque esses somos nós, pessoas imperfeitas, limitadas, que foram alcançadas pela graça. Aí, você vai chamar sim essa pessoa para estar com você. No espaço que Deus tem preparado para o seu crescimento, desenvolvimento, para te levar ao amadurecimento. Para que ela possa experimentar lá também algo sobrenatural da parte de Deus, que é viver uma vida ordinária e cotidiana junto com outros discípulos e discípulas de Jesus. Passando sim por problemas e provações, mas tendo a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele pode sim fazer aquilo que é melhor. Para a gente pensar em tudo isso, entender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, queria levar você a refletir que Deus age onde e quando a gente não pode mais agir. Nos momentos em que você se sentir limitado, incapaz, perceba, Deus está agindo em você e Ele há de agir através de você. Existem momentos em que nós experimentamos sim adversidades e aflições, mas Deus pode transformar até mesmo aquilo que é mal em bem. Até aquilo que aparentemente foi ruim, na melhor coisa que poderia ter acontecido. Lição de casa? Lembra de momentos difíceis que você viveu. Que não foi nada fácil passar por eles. Momentos que trouxeram dor, angústia, sofrimento, em que você chorou.
mas como Deus estava com você e como Ele usou esse momento para te conduzir na direção do amadurecimento, a se tornar uma pessoa madura. Você quer ver as pessoas ao seu redor impactadas pelo amor de Deus? Muitos vêm conversar comigo sobre isso. Como gostariam de ver o cônjuge, o pai, a mãe, um parente, colega de trabalho, transformado pela ação do Espírito, constrangido pelo mover de Deus, alcançados pela graça em Jesus. Vive o Evangelho todos os dias, em atitudes e palavras. Tenha uma postura que evoca perguntas, cujas respostas serão sempre o próprio Evangelho. Conte a todo mundo a sua história. O que Deus fez e o que Ele está fazendo na sua vida. Como Ele te sustentou nos momentos mais difíceis e como Ele te surpreendeu. E como Ele vai continuar te surpreendendo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma surpresa maravilhosa. Porque esse é o processo de expansão do reino. Assim como aconteceu em Atos, ao olhar a comunidade dos discípulos, pessoas impactadas iam se juntando a eles. Você vai ver pessoas angustiadas, desesperadas, com vazio no coração, tendo seus olhos abertos pelo Espírito Santo, que as convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E você verá essas pessoas agora, constrangidas pelo Evangelho, fazendo parte do povo de Deus, se tornando parte do povo da aliança. Que nós oremos por isso, que nós busquemos a cada dia transbordar do amor com o qual nós fomos amados por Deus. Amor esse revelado em Cristo Jesus. Queria convidar você nesse momento a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado, Pai. Obrigado por tão grande amor com o qual o Senhor nos amou. Obrigado por esse privilégio que nós temos de ter um espaço onde nós somos desafiados pela Tua Palavra. Obrigado por essa jornada nas últimas semanas, onde nós caminhamos, Pai, no livro de Esther, percebendo que o Senhor está sempre agindo, mesmo quando tudo aquilo que nós conseguimos ouvir é um estrondoso silêncio. Ajuda-nos a perceber, Pai, que a Sua vontade é a melhor vontade, que aquilo que o Senhor faz é a Sua vontade, é o melhor para nós, e melhor que isso é impossível. Surpreenda-nos, Deus, em todo tempo, fazendo não a nossa, mas a Sua vontade. Que o Senhor nos leve a vivermos como agentes do Teu reino, fazendo a diferença na história, de maneira com que as pessoas que estão à nossa volta sejam impactadas pelo Teu amor que transborda de nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.